Sabe, é engraçado. Geralmente, quando a gente pensa em um dicionário, a imagem que vem na cabeça é tipo um museu pacífico das palavras. É um lugar super silencioso, né? Tudo perfeitamente guardado na vitrine, com aquele rótulo do significado exato. Exato. Tudo coberto por um vidro à prova de som, sem causar muita confusão. Mas aí a realidade acontece. Com certeza. O mundo real é bem menos organizado. Nossa, muito menos. A gente abre uma petição inicial complexa ou a sentença de um juiz num caso gigante e aquele museu tranquilo simplesmente desmorona. Vira um campo de batalha. Vira um verdadeiro campo de batalha. As palavras ali não estão só existindo nas páginas do processo. Elas estão ativamente em guerra umas contra as outras. E traçando limites muito bem definidos, né? Limites absolutos entre o que é um direito intocável e o que é uma infração grave. Perfeito. É que a gente pode chamar de um campo minado semântico. E o peso de cada pisada nesse campo é medido em consequências reais. Consequências financeiras, penais. É um jogo de alto risco. E é justamente para entender as regras dessa guerra semântica que hoje a gente vai dar um mergulho profundo nas exigências do concurso para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O famoso TRF2. Isso, TRF2, com um foco bem específico no cargo de analista judiciário. O tema do nosso bate-papo de hoje é um tópico do edital de língua portuguesa. Semântica e estilística focado em antonímia. Olha, um tema que, à primeira vista, carrega uma falsa aura de simplicidade, sabe? Sem dúvida. Parece inofensivo. Parece muito. Mas a realidade é que não é só vocabulário. E essa é a nossa missão hoje. A gente quer explodir totalmente aquela ideia confortável que a gente traz lá da escola, né? De que antônimos são só aquelas palavrinhas contrárias. Ah, o bom e o ruim, o claro e o escuro. Isso. A gente vai desvendar como as bancas de nível superior avaliam a precisão lógica de quem está prestando a prova. Engenharia da formação dessas palavras. E o impacto vital que isso tem na argumentação. Exatamente. Porque dominar a antonímia não é uma questão de ostentar um vocabulário chique. De jeito nenhum. É sobre dominar a lógica de um texto. No direito, a oposição exata define se um ato é legal ou ilegal. Um antônimo mal colocado cria uma brecha jurídica imensa, né? Cria. Não é só perder ponto na prova de português. Na vida prática, é uma catástrofe. Bom, então ok, vamos desempacotar isso. Porque para entender como essa complexidade cai na prova, a gente precisa dar um passo atrás. Aham, olhar a base. Isso. Analisar como a semântica categoriza essas oposições. Existe uma lógica fria operando ali. São 3 categorias fundamentais. 3 pilares básicos, digamos assim. A primeira delas é a dos antônimos complementares, também chamados de binários. E a regra aqui é bem brutal. Não tem meio termo. Nenhuma margem para negociação. Se X é verdadeiro, Y é falso e ponto final. É tipo um interruptor de luz. Ou o circuito tá ligado e a sala tá clara, ou tá desligado e a gente tá no escuro. Adorei essa analogia. Não dá para a lâmpada estar ligada e desligada ao mesmo tempo. A afirmação de um aniquila o outro. Vivo ou morto, público ou privado. Mas, trazendo para a realidade do tribunal, o exemplo prático é um pedido julgado procedente. Se o juiz diz que é procedente, a via do improcedente simplesmente deixa de existir. Desaparece por completo. Não tem como um pedido único ser meio procedente. Mas, peraí, eu vou fazer o papel de advogado do diabo agora. Porque quem acompanha a área jurídica sabe que existe a figura da procedência parcial. Ah, a famosa procedência parcial. Pois é, imagina que alguém pede dano moral e dano material. O juiz dá um e nega o outro. Isso não destrói a regra do interruptor de luz. Não é um meio termo. Olha, o que é fascinante aqui é que essa é a exata dúvida que derruba muita gente boa nas provas. Sério? Sério. Porque a procedência parcial não é um meio termo de um pedido só, é o desmembramento de vários pedidos. Ah, entendi. O juiz pegou aquele pacote, dividiu em fatias e usou a lógica binária para cada uma delas. O dano moral foi procedente, então interruptor ligado. E o dano material foi improcedente, interruptor desligado. Exato. A lógica complementar do interruptor fica intacta. E a banca examinadora usa isso de propósito para ver se a pessoa entende que a binaridade ainda está ali, operando nas partes pequenas. Caramba, isso é muito cirúrgico. Mas aí a gente entra na segunda categoria,
os antônimos gradativos, ou contrários. Ali a coisa muda de figura. Muda tudo. A gente troca o interruptor de luz por um botão giratório de volume. A gente tem um mudo total e o som máximo, mas tem todo um espaço no meio. É o espectro. Nos antônimos gradativos, negar um extremo não significa afirmar o outro na mesma hora. Tipo clima, né? Isso. Se a água não está fervendo, não quer dizer que ela está congelada. Pode estar morna. Tem graus. E no direito isso aparece muito na interpretação das leis. O extremo de uma interpretação restrita seria uma interpretação ampla. Mas um tribunal pode parar o botão de volume no meio e adotar uma linha moderada. E por que as bancas testam isso tanto? Porque confundir o botão de volume com o interruptor destrói qualquer argumento. Pensa num advogado dizendo, já que meu cliente não agiu com total negligência, ele agiu com total prudência. Nossa, não faz sentido. Não faz. A tese desmorona porque ignora toda a zona cinzenta da responsabilidade parcial. Quem está fazendo a prova tem que pescar essa falácia na hora da leitura. Faz todo sentido. E ainda tem a terceira peça, né? Que são os antônimos inversos. Ou relacionais. Essa relação é super interessante. É de dependência mútua. Um não existe sem o outro. Se o ato de comprar acontece, alguém do outro lado obrigatoriamente tem que vender. Pai e filho. E no tribunal isso é o que feijão com arroz. Locador e locatário, juiz e jurisdicionado. A ação flui de um lado para o outro. São perspectivas inversas do mesmo evento jurídico. Bom, mas toda essa lógica precisa ser construída fisicamente nas palavras. E aqui a gente avança para a engenharia da coisa. A morfologia, os tijolos da língua portuguesa. Tem duas vias para criar um antônimo. A lexical, que é a mais intuitiva, usando raízes diferentes. Alto e baixo, claro e escuro, liberdade e prisão. Palavras que não têm parentesco nenhum. A gente aprende isso naturalmente. Mas a segunda via... aqui a coisa fica realmente interessante. A antonímia morfológica, onde o perigo mora. É aí que as bancas fazem a festa. A regra é manter a raiz da palavra e acoplar um prefixo no início para inverter o sentido. O in com im, eles trazem uma negação forte. Admissível vira inadmissível. Legal vira ilegal. E o prefixo des, que indica ação contrária ou separação. Tipo, apensar um processo, juntar, vira desapensar. Cumprir e descumprir. Tem também o a ou an, tipo em simetria e assimetria, que indica a ausência. E o contra, de oposição direta, tipo contra-razões num recurso. Mas me tira uma dúvida rápida. Por que um advogado escolheria usar assimetria num contrato, que é falta de algo, em vez de uma palavra com prefixo de ataque direto? Olha, é uma diferença colossal na estratégia. Dizer que tem uma assimetria sugere que faltou um equilíbrio ali, talvez um erro técnico. É diplomático. Mais suave. Sim. Agora, se ele acusa uma ação de ser desproporcional, ele embute uma intenção de ataque ativo à norma. A escolha da pecinha, do prefixo, dita o tom da hostilidade. Sensacional, tudo muito lógico. Mas aí surge o alerta vermelho para quem estuda. A famosa atenção filológica. O terror, os falsos antônimos morfológicos. Eu fico chocado com isso. Como a nossa língua permite uma sabotagem interna dessas? Pensa nas palavras inalterável e inflamável. Visualmente idênticas no começo. Exato, começam com IN, em inalterável funciona, é negação, o que não se altera. Mas em inflamável, não é negação, é intensidade, algo que pega fogo muito fácil. Dá um nó na cabeça de quem tenta buscar um padrão matemático. Como o mesmo prefixo significa não e muito ao mesmo tempo. A gente tem que lembrar que a língua é viva, né? Não foi criada num laboratório. Tem heranças do latim. O latim já tinha esse problema de dupla personalidade. Já o prefixo in sempre teve essa dupla função dependendo da raiz. Em verbos de movimento indicavam movimento para dentro, intensidade, e as bancas amam usar essas cicatrizes históricas da língua. É a armadilha perfeita. A pessoa lê um texto enorme, o olho bate no in de inflamável e o cérebro, cansado, registra como aquilo que não pega fogo. E aí perde a questão. Reconhecer isso separa quem só decorou prefixo de quem realmente tem proficiência em leitura crítica. Fascina e apavora ao mesmo tempo.
Mas saindo das regras estritas, a gente entra na arte pura, a antonímia contextual. Onde a semântica encontra a estilística. É lindo. É entender como o contexto força duas palavras a serem inimigas mortais. Tem aquele exemplo de um artigo sobre a lentidão do judiciário opondo a palavra caneta à palavra rua. Uma construção retórica brilhante. Originalmente, caneta é plástico e tinta, rua é asfalto, zero oposição. Mas ali, a caneta vira a burocracia fria do juiz no gabinete. E a rua vira o clamor popular, o calor do povo exigindo justiça. Burocracia e clamor viram opostos. É tipo as palavras sendo atores de teatro. É bem isso mesmo. No dicionário, que é o camarim, a caneta tá tomando um café e a rua tá lendo o jornal. Normais. Mas quando sobem no palco do texto, o autor veste elas de herói e vilão. E o pulo do gato para quem faz a prova é ler esse texto de forma tridimensional. Mapear o palco, entender o papel de cada termo. E isso puxa as figuras de pensamento. A antítese e o paradoxo. Exato. A antítese aproxima os antônimos para dar um contraste absurdo. Buscar a luz da verdade para dissipar as trevas da dúvida. Tem uma função pedagógica. Deixa os dois lados do ringue muito claros para quem lê. Mas o paradoxo faz o oposto. Ele choca, uma violenta paz aos familiares. O paradoxo obriga a pessoa a sair daquela lógica linear do interruptor. A gente sabe que paz não pode ser violenta. Logicamente é impossível. Mas emocionalmente faz sentido. O choque da decisão judicial foi tão devastador que a quietude que sobra parece uma agressão. Mas vem cá, o direito não é o lugar da clareza? Por que usar um paradoxo num texto jurídico? Não é perigoso? É uma ótima pergunta. E a resposta é que você nunca vai ver um paradoxo na parte da sentença onde o juiz decide quem paga o quê. Lá é interruptor puro. Tudo binário. Sim. Mas nas provas isso aparece nos textos de interpretação. Artigos de juristas criticando o sistema. A banca quer saber se a pessoa transita entre a matemática da lei e a literatura da crítica. Perfeito. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos aplicar o filtro forense, a vida real num tribunal. A hora que a teoria vira consequência legal. Trocar uma palavra muda o rumo de um processo inteiro. Pegando o vocabulário técnico. Ato vinculado contra ato discricionário. Vinculado é sem margem de escolha. O administrador obedece à lei. E o discricionário dá uma margem técnica baseada em conveniência. Outra posição. Competência prorrogável e improrrogável. Prorrogável aceita modificação sob certas condições. Improrrogável rejeita qualquer alteração. E tem os prazos, né? Tá, os prazos, o terror. Dilatórios, que podem ser ampliados, e os peremptórios, fatais, inegociáveis. Mas eu vou ser o chato de novo. Lá vem. Por que o direito usa palavras tão densas como dilatório e peremptório? Não seria mais democrático dizer prazo que pode adiar e prazo que não pode adiar? Olha, ligando isso com o que a gente falou dos botões de volume, a linguagem comum é cheia de gradação. Se a lei diz que não pode adiar, um advogado bom vai argumentar, não pode adiar muito, mas só um pouquinho por causa de uma pandemia pode. Ele tenta transformar o interruptor num botão de volume. Exatamente isso. E é por isso que peremptório existe. É o jargão blindado. É o interruptor lacrado na parede, desliga qualquer outra interpretação flexível para garantir a segurança jurídica. É a matemática fria que o sistema exige. E falando em matemática, a gente chega no estilo TRF, o padrão de cobrança da reescritura de frases. O verdadeiro teste de resistência mental. Inversão de polaridade. A banca dá a frase: a decisão do magistrado foi parcial. Uma acusação de que ele pendeu para um lado. Aí eles pedem para ver se a reescritura mantém o sentido. E a frase vira: a decisão do magistrado não foi imparcial. É uma análise puramente matemática da sintaxe. Porque a pessoa lê a original foi parcial, que é afirmativa, aí na reescritura tem uma dupla negação. A palavra imparcial já nega o radical com o prefixo in. E botam o não antes. Menos com menos dá mais. Exato. Negar o imparcial com um não destrói a negação e volta para a estaca zero, parcial. É uma equação semântica perfeita.
Num contexto rigoroso, parcial e imparcial são binários puros. Se a lâmpada da imparcialidade foi desligada pelo não, a sala da parcialidade ilumina na hora. E eles fazem isso sob pressão de tempo para ver quem calcula o sentido final sem se deixar levar pelas aparências. Sim, exige muito treino e calma. É impressionante a complexidade escondida nisso tudo. Chegando no fim do nosso mergulho, a gente viu que de simples isso não tem nada, né? Nada. A gente passou pelos 3 tipos lógicos, os binários impiedosos, os gradativos cheios de nuances. Vimos a armadilha morfológica do yin de inflamável. E fomos para a arte da oposição, com a caneta e a rua lutando no teatro do texto. E como uma antítese clareia as coisas, enquanto um paradoxo, tipo uma violenta paz, dá um nó no cérebro. Para no fim a gente pousar no cálculo frio de um prazo peremptório e das duplas negações nas provas. O nível de exigência para o analista do TRF2 é simplesmente estratosférico. O que, sabe, me faz pensar numa coisa bem profunda sobre tudo isso. A gente viu que o ambiente jurídico e as provas para entrar nele exigem essa frieza matemática, essa clareza binária. Opera quase 100% na zona cinzenta dos antônimos gradativos. É verdade. Na vida real das pessoas, quase nada é pura luz ou trevas. É tudo um meio termo, botões de volume sendo ajustados o tempo todo. Como é que um sistema tão rígido lida com uma realidade humana tão fluida? Olha, isso é uma reflexão e tanto. No fim das contas, a sala hermética do tribunal tenta aplicar uma lógica perfeita de interruptores num mundo que insiste em funcionar em botões giratórios imprevisíveis. Fica aí o pensamento. Fica mesmo. É uma ótima nota para a gente encerrar a nossa análise de hoje. Agradeço demais o engajamento e a escuta de quem nos acompanhou e a gente espera que essa conversa afie as ferramentas de quem está na linha de frente enfrentando esse desafio dos estudos. Com certeza. Continuem questionando o que leem. Isso aí. Até o nosso próximo mergulho profundo.